Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebendo da fonte da vida e da esperança, que é Jesus, o Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não me venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça para os seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez o Evangelho, a boa notícia, nos alerta para essa vinda de Jesus. Quando Jesus vier, como diz no final do Evangelho, ele mesmo pergunta aos seus discípulos: será, quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Essa é a pergunta de Jesus. Por que Jesus está perguntando aos discípulos sobre esta questão? Porque, com o passar dos tempos, se nós não rezarmos continuamente, como é o ensinamento de Jesus hoje, nós vamos perdendo o entusiasmo, o estímulo, a força, o ânimo vital da nossa alma, o ânimo, a vida, o sopro de Deus em nós. Por isso Jesus está dizendo, ele coloca a necessidade de rezar. Diz para os discípulos: eu estou convosco, passarei pela paixão, morte, ressuscitarei, voltarei para o Pai, eu e o Pai enviaremos o Espírito Santo, mas vocês vão estar em missão. Então, com as coisas do mundo, com as dificuldades, com as provações, vocês podem cair no desânimo, vocês podem cair na letargia, mesmo estando vivos, mas parece que estão mortos, porque falta este ânimo, essa alegria, essa força, esse entusiasmo equilibrado, sobriamente por Jesus, como ele assim o é. Então Jesus está alertando para os discípulos: cuidado, cuidado, nunca deixem de rezar, é uma necessidade, nunca desistam. E aí Jesus conta aquela parábola, que aquele juiz que não temia Deus, não temia homem algum, acabou fazendo justiça para aquela viúva. Por quê? Se ele não temia Deus, não temia homem nenhum? Por causa da insistência daquela mulher. Ela foi tão insistente que o juiz se sentiu aborrecido. Por causa disso, fez justiça a partir do pedido dela. Se, diz Jesus, esse juiz agiu assim por causa daquela insistência da mulher, será que você rezando sempre, continuamente, cotidianamente, diante das dificuldades, diante daquilo que vai vindo como enfrentamento na tua vida, será que Deus não vai te escutar? É o que Jesus diz: escutai o que fez, o que diz este juiz injusto. Ele fez justiça àquela mulher porque ela estava já aborrecendo a ele, insistindo, perseverando, indo buscar de fato aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, para a sua vida, para lhe dar dignidade. Jesus diz a mesma coisa:
Se ela agiu assim, buscando a justiça, por que nós não vamos agir assim, rezando, insistindo, buscando a justiça de Deus, a força de Deus? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que Deus vai esquecer? É isso que Jesus está dizendo, o poder e a força da oração. Então não deixe de rezar, mas isso não é suficiente. Você tem que anunciar aos seus, aos pequeninos, à sua família, com o teu exemplo, não com a obrigação, não você ali, mas você dando o testemunho. Você dando o testemunho com oração, com a vida de comunidade, com a vida de igreja, para que de fato assim todos percebam, principalmente os pequenos, que assim como os pais rezam, eles querem rezar também, querem seguir esses passos. Assim também todos nós. Por isso que Jesus ensina que você, eu, nós nunca deveremos deixar de rezar. Como o próprio Jesus disse, nunca desistam de rezar. Deus te abençoe, muita força, muita perseverança. Você vai passar o momento difícil que você está passando para dar glórias e louvores ao Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.